A manhã em Salvador estava abafada, com uma umidade no ar que parecia prenunciar tanto uma tempestade climática quanto o pessoal para Theo Nascimento. O jovem afrodescendente, de olhos atentos e mente sagaz, caminhava em direção à escola Estadual Maria Quitéria, um prédio histórico que se erguia como um farol de oportunidades para muitos, mas que para Theo simbolizava um campo minado de desafios silenciosos. Desde cedo, Theo se destacava por sua inteligência e criatividade, atributos que deveriam fazer dele a estrela da classe. No entanto, o brilho de suas ideias frequentemente se perdia no preconceito e no descaso de seus companheiros. A escola, embora comprometida em promover a igualdade, era um espelho de contradições sociais mais amplas, onde desigualdades sutis se manifestavam em salas de aula aparentemente inclusivas. Theo, como muitos de seus colegas, ansiava por aceitação e reconhecimento. Cada dia era uma batalha entre manter sua identidade e ser engolido por um sistema que sistematicamente lhe dava menos espaço. Mesmo assim, ele não deixava que os olhares desdenhosos ou as risadas abafadas após suas perguntas o despistassem do que realmente importava, sua educação e seu futuro. A escola estava repleta de rostos conhecidos, cada um com suas próprias preocupações e ambições. Era um ambiente vibrante, mas Theo sabia que muitos o viam como invisível, não por sua falta de presença, mas por um preconceito implícito que filtrava seu brilho. Ao entrar no prédio, ele sentiu o costumeiro arrepio de quem sabe que, por mais que tente, terá que lutar 2 vezes mais para provar seu valor. Naquele dia específico, as aulas foram especialmente longas. As palavras dos professores flutuavam pela sala, perdendo-se em meio à tagarelice dos alunos mais desinteressados. Theo, entretanto, estava atento a cada detalhe. Ele sabia que a escola estava embarcando em um projeto audacioso, uma feira de ciências que visava trazer inovação e instigar a curiosidade dos estudantes. Este projeto, ele esperava, seria sua chance de mostrar suas capacidades. Durante o intervalo, enquanto a maioria dos alunos se aglomerava em grupos para discutir qualquer assunto além da escola, Theo mantinha-se afastado, contemplando suas ideias. O pátio, um lugar de socialização onde muitos reforçavam laços e nutriam amizades, era para ele mais um palco de exclusão disfarçada de apatia coletiva. Mesmo no círculo de estudos, um espaço teoricamente destinado à integração e troca de conhecimentos, Theo sentia a frieza de ser tolerado pelos colegas mais do que realmente respeitado. Mas Theo tinha um plano que seria nada menos que revolucionário se pudesse encontrar a plataforma certa para expressá-lo. Durante semanas, ele vinha desenvolvendo uma ideia. Um projeto científico que combinava sustentabilidade e tecnologia de um modo que ele acreditava poder impactar positivamente não só a escola, mas também a comunidade ao seu redor. Alimentava a visão de um dispositivo simples, mas engenhoso, capaz de converter resíduos orgânicos em energia limpa, uma perspectiva que se alicerçava tanto em suas leituras extensas quanto em sua experiência pessoal com a falta de recursos em seu bairro. Entretanto, transformar essa ideia em realidade não seria fácil. Ele enfrentava 2 grandes barreiras. A primeira, obviamente, era a financeira. Componentes e materiais para desenvolver um protótipo funcional não eram acessíveis como ele gostaria. A segunda, e talvez mais penalizante, era a barreira social. Como um jovem discreto, frequentemente subestimado, poderia convencer seus colegas e professores a apoiar seu projeto? A sala de aula era um campo de batalha. A professora de ciências, Dona Lúcia, uma mulher carismática e ferozmente apaixonada por educação, anunciou que os alunos deveriam formar equipes e propor projetos para a feira de ciências. Os grupos imediatamente começaram a se formar. A familiaridade guiando alunos uns para os outros enquanto Theo observava à margem. O tempo corria, e a cada aluno que se movia, ficava explícito que poucos realmente conheciam ou queriam investir nas ideias que ele poderia trazer à mesa. Decidido a não permitir que mais uma oportunidade lhe escapasse, Theo levantou-se e dirigiu-se à frente da sala. Ele sabia que tinha que fazer algo diferente, algo que forçasse seus colegas a verem além das aparências.
Seu coração estava a mil, mas sua mente estava focada. Com a voz firme, ele começou a esboçar sua ideia, descrevendo não apenas seu projeto de tecnologia sustentável, mas o impacto que isso poderia ter em suas vidas e no mundo ao redor. Imaginem, ele começou, o olhar de todos gradualmente se fixando em sua direção, um modo de transformar os resíduos que produzimos todos os dias em energia. Um sistema que poderíamos desenvolver juntos e que poderia beneficiar a escola e também nossa comunidade. Sua paixão e crença no projeto eram palpáveis, mas ele sabia que precisaria de mais do que entusiasmo para convencer. Enquanto explicava os detalhes, Theo observou a reação de seus colegas. Houve um momento de silêncio, seguido por sussurros e olhares céticos. Alguns pareceram considerar a ideia, mas muitos voltaram rapidamente às suas próprias discussões, subestimando a ousadia de sua proposta, uma repetição de sua realidade diária. Dona Lúcia, no entanto, observou tudo com um olhar calculista. Ela conhecia Theo o suficiente para saber do que ele era capaz e sentia-se instigada a apoiar sua iniciativa, mesmo sabendo que o caminho não seria fácil. Afinal, ela também havia enfrentado resistência em sua juventude e entendia o poder de uma ideia poderosa, fosse ela reconhecida imediatamente ou não. Então, ela interveio. Pessoal, acho que deveríamos dar uma chance ao projeto do Theo. Essa feira é sobre descobrir soluções novas para problemas antigos. O que acham de formarmos uma equipe especialmente para esse projeto? Sua voz tinha o peso da experiência e a capacidade de comandar a tensão. A sala de aula mergulhou em uma nova onda de murmúrios. Theo olhou ao redor, captando cada expressão, cada gesto, enquanto o potencial de sua proposta pairava no ar como uma promessa indecifrada. Ele sabia que o apoio de Dona Lúcia poderia ser o empurrão que precisava para avançar. Mas, mesmo com seu respaldo, o desafio real ainda estava por vir. Conquistar a confiança e a colaboração de seus colegas para transformar sua visão em realidade tangível. Na mente de Theo, esse era apenas o começo. E ele estava prestes a descobrir se sua fé inabalável em suas ideias seria suficiente para romper as barreiras do ceticismo e da indiferença que o cercavam. Com determinação renovada, ele estava preparado para lutar por sua posição, independentemente dos obstáculos que precisasse enfrentar. Os dias seguintes à apresentação de Theo foram uma mistura de expectativa e ansiedade. Embora Dona Lúcia tivesse demonstrado apoio, a recepção de seus colegas continuava morna. A incerteza pairava no ar como uma nuvem carregada, ameaçando chover sobre suas aspirações. No entanto, em meio a essa atmosfera, havia um punhado de estudantes que, movidos por uma curiosidade genuína e um espírito aventureiro, começaram a reunir forças ao redor de sua proposta. Entre os novos aliados estava Ana, uma estudante conhecida por seu espírito questionador e habilidade com programação e robótica. Ana nunca havia se importado muito com as normas sociais que regiam a atenção popular na escola. Sua paixão por desafios intelectuais a isolava da multidão, mas também a fazia reconhecer o valor que um projeto como o de Theo poderia representar. Contudo, a equipe percebeu rapidamente que montar um protótipo de um sistema de conversão de resíduos em energia não era uma tarefa simples. O maior desafio era desenvolver um modelo que fosse funcional apesar das restrições de tempo e recursos. Isso exigiu inovação e uma compreensão aprofundada das ciências envolvidas. Química para a decomposição de resíduos, engenharia para a construção do sistema e, claro, a determinação sem limites que Theo proporcionava. Mesmo com os primeiros passos otimistas, ainda havia resistência. Alguns colegas duvidavam do projeto por sua escala ambiciosa e a percepção de que era um objetivo inalcançável com os recursos limitados da escola. Comentários desdenhosos muitas vezes os rodeavam nos corredores, frases como "um sonho grande", "demais" ou "inviável para nosso orçamento escolar" atingiam o moral da equipe, mas, tal como Theo, eles estavam aprendendo a usar essas críticas como combustível para provar o contrário. "Ei, Theo!" Ana chamou ao encontrá-lo à saída da aula de ciências sobre o seu projeto.
Pensei que talvez pudéssemos discutir maneiras de implementá-lo. Tenho algumas ideias que podem ajudar no desenvolvimento do protótipo. A oferta de Ana era mais do que Theo poderia ter esperado tão cedo. Ele sorriu, sentindo que suas palavras finalmente encontravam terreno fértil. Claro, Ana. Seria incrível trabalhar juntos nisso. Toda ideia e ajuda são bem-vindas. Com esse apoio inicial, Theo começou a reunir uma equipe que compartilhava sua visão. Junto com Ana, juntou-se Carlos, um aspirante a biólogo com profundo interesse em sustentabilidade e que viu no projeto de Theo uma oportunidade perfeita para aplicar suas teorias fora do papel. Havia também Júlia, uma artista talentosa que vislumbrou a parte estética e comunicativa do projeto, desejando ajudá-lo a ganhar aceitação e envolvimento não apenas na feira, mas além dela. Depois das aulas e durante os intervalos, o grupo se reunia na biblioteca da escola, convertendo o espaço em um laboratório de ideias e soluções. Ali, eles discutiam como o projeto poderia não apenas ser uma eficiente solução energética, mas também educar a comunidade sobre práticas sustentáveis. Planejavam não só para ganhar a feira, mas para criar uma mudança positiva perceptível. Além disso, navegar pelo sistema escolar para obter apoio logístico e financeiro tornou-se outro grande obstáculo. O corpo docente estava dividido entre a crença no potencial do projeto e o realismo pragmático que guia as decisões escolares. Mesmo com o suporte de Dona Lúcia, que defendia a inovação proposta por Theo com fervor crescente, havia processos burocráticos a seguir, formulários a preencher e aprovações a serem ganhas. Determinada a quebrar essas barreiras, a equipe decidiu apresentar seu projeto ao Conselho Estudantil na esperança de obter fundos que haviam sido alocados para iniciativas inovadoras. Para Theo e seus colegas, essa reunião significava muito mais do que uma simples apresentação. Era uma chance para redefinir as expectativas e prioridades da escola. A preparação foi intensa. Ana e Carlos concentraram-se em refinar o aspecto técnico do projeto, enquanto Júlia trabalhou numa apresentação cativante que destacaria não só a funcionalidade, mas o impacto comunitário e ambiental positivo que seria gerado. Theo se preparou para ser a voz e figura do projeto, desenhando em sua experiência pessoal e paixão inabalável para dar vida à visão coletiva que estava tomando forma. No dia da apresentação, o grupo estava nervoso, mas resoluto. A sala de conferências estava cheia de alunos e professores, todos atentos e curiosos sobre o que Theo e sua equipe tinham para compartilhar. Seus passos ecoavam nervosamente enquanto se dirigiam ao centro da sala. Mas quando Theo finalmente começou a falar, tudo se acalmou. Estamos aqui não apenas com uma ideia, mas com uma visão. Theo começou, sua voz ressoando com uma convicção que rapidamente prendeu todos os olhares. Nossa proposta é criar uma solução sustentável para um dos problemas mais urgentes que enfrentamos: o desperdício e o consumo de energia. Cada membro da equipe, por sua vez, apresentou suas iniciativas individuais, criando uma narrativa coesa que demonstrava não apenas a viabilidade, mas a necessidade do projeto. Eles detalharam os benefícios econômicos, ambientais e educacionais, suportados por gráficos e animações que Júlia desenvolvera para ilustrar os resultados esperados. Quando terminaram, a sala ficou momentaneamente em silêncio. Os membros do Conselho Estudantil consultaram brevemente entre si antes de admitir que haviam subestimado o escopo e a possibilidade do projeto. O reconhecimento do real potencial transformador que se colocava fez com que seus olhares anteriormente céticos se convertessem em expressões de apoio e curiosidade. Sinceramente, Theo, Ana e equipe, começou o presidente do Conselho Estudantil. O que trouxeram hoje não é apenas um projeto científico, é uma força mobilizadora. Estamos orgulhosos de apoiar essa iniciativa e esperamos ver em que isso vai se transformar não apenas para a feira, mas para a nossa escola inteira. O alívio e a exultação foram palpáveis enquanto Theo e sua equipe respiravam coletivamente. Estava claro que, independentemente do resultado final, eles já haviam conseguido um feito raro: capturar a imaginação e inspirar uma comunidade a acreditar no poder transformador de uma ideia. O apoio ganho não só reforçou a autoconfiança de Theo e seus amigos,
mas também marcou o início de um novo capítulo em suas entregas mentais e no relacionamento com seus pares e educadores. A jornada estava apenas começando, mas já prometia ser um trampolim para um futuro repleto de possibilidades, tanto para Theo quanto para sua cidade. Com o apoio do conselho estudantil assegurado, Theo e sua equipe mergulharam de cabeça na realização do protótipo que tanto planejavam. No entanto, transformá-lo em realidade era uma tarefa monumental. Os recursos financeiros, embora agora disponíveis, eram limitados e precisavam ser geridos com precisão. Mais do que nunca, era necessário haver colaboração, criatividade e uma determinação implacável para navegar por esse novo capítulo. A primeira etapa foi reassumir o laboratório da escola, que serviria como base de operações. O local, embora frequentemente subutilizado, possuía equipamentos fundamentais e um espaço adequado para a construção do dispositivo. Ana liderava as sessões de brainstorming, sua habilidade em programação e eletrônica se unindo aos conhecimentos de Carlos em biologia e ecologia. Júlia continuava a contribuir com sua visão artística, não só na parte visual do protótipo, mas também na comunicação do projeto à comunidade escolar e além. Enquanto a equipe progredia, Theo se dedicava a refinar a teoria científica por trás do projeto e a testar diferentes abordagens para a decomposição e conversão de resíduos em energia. Ele absorvia tudo o que podia das aulas e pesquisas, muitas vezes ficando até tarde, para resolver problemas que desafiavam seu entendimento. Para ele, o projeto não era apenas uma meta acadêmica, mas um caminho pessoal para provar seu valor e desafiar o status quo, que tanto o vinha subestimando. No entanto, à medida que o projeto ganhava forma, surgiam novos desafios. No processo de desenvolvimento, surgiram falhas inesperadas nos protótipos iniciais, revelando a complexidade inerente à tarefa de criar um mecanismo que funcionasse de forma eficaz e eficiente. Um dia, após horas de tentativa e erro, o feedback negativo de uma sessão particularmente frustrante fez com que a equipe sentisse o peso da pressão. Carlos, em um momento de frustração, desabafou. E se não conseguirmos? E se tudo isso que pensamos não for suficiente? Estamos lutando contra algo grande demais para nós. As palavras de Carlos foram um reflexo do que muitos da equipe estavam pensando, embora não verbalizassem. A realidade dos contratempos e a possibilidade de falhar se tornavam cada vez mais palpáveis. No entanto, nesse momento de dúvida, foi Theo quem, mais uma vez, encontrou forças para manter o espírito da equipe. Olha, ninguém disse que seria fácil. Theo começou, sua voz cheia de uma determinação tranquila, que parecia acalmar as preocupações. Mas não chegamos até aqui apenas para desistir no primeiro sinal de dificuldade. Achamos soluções para problemas que inicialmente pareciam insuperáveis. E se há algo que esse projeto provou, é que temos a capacidade de surpreender. Suas palavras, carregadas de uma esperança realista, funcionaram como uma reinjeção de ânimo para a equipe. A verdade é que, apesar da natureza prática dos desafios, o verdadeiro obstáculo muitas vezes era psicológico, a dúvida insidiosa que pode corroer até mesmo as mentes mais brilhantes. Com um novo vigor, a equipe começou a refinar suas abordagens, ajustando o design e reavaliando suposições. Ana e Theo passaram horas reprogramando o software de conversão de energia, enquanto Carlos fez novas descobertas em relação à eficiência da decomposição de materiais utilizando enzimas naturais. Júlia, por sua vez, reforçou o aspecto do projeto que envolvia divulgação e educação, preparando materiais que ajudariam a comunidade a entender e apoiar a importância do que estavam tentando realizar. E então, surgiu uma nova oportunidade. Uma feira tecnológica organizada em uma universidade local buscava projetos de escolas secundárias para destacar jovens inovadores e suas iniciativas. O evento prometia ser um palco onde o projeto não só seria avaliado e testado, mas também ganharia exposição que poderia atrair parcerias e financiamento adicional. A possibilidade de enviar seu projeto para a feira deu à equipe de Theo uma nova meta: refinar o protótipo a tempo do evento que ocorreria em poucas semanas. Este objetivo
não só unificou seus esforços, mas também instilou um senso renovado de urgência e direção. Durante uma noite de reunião, eles tomaram essa decisão, conscientes do que estaria em jogo. Naquela semana, a escola passou a ser não apenas um local de aprendizado convencional, mas um laboratório experimental. O refeitório tornava-se uma sala de guerra para reuniões estratégicas. O laboratório, sua oficina de inovação. Muitas vezes, encontravam-se revezando turnos para utilizar o espaço, sempre discutindo e ajustando elementos em busca de melhorias. À medida que a feira se aproximava, a pressão começou a se intensificar novamente. Os nervos estavam à flor da pele, especialmente nos últimos dias, quando imprevistos e pequenos contratempos pareciam conspirar para atrasar o progresso. Era como se o universo testasse até onde iam sua resistência e resiliência. Por fim, na véspera do evento, Theo e sua equipe finalmente conseguiram funcionalidade consistente em um protótipo que não apenas demonstrava suas teorias, mas também parecia robusto o suficiente para ser apresentado. O sucesso não veio sem muito suor e discussões, mas ali estava ele, o fruto do trabalho duro que simbolizava não apenas inovação, mas esperança em prática. No dia da feira tecnológica, Theo estava um misto de ansioso e empolgado. A universidade pulsava com a energia de jovens inovadores, cada grupo igualmente ansioso para mostrar seus talentos e ideias. O auditório, uma mistura de acadêmicos, investidores em potencial e curiosos, seria o cenário para o grande momento de Theo e sua equipe, sua oportunidade de não apenas apresentar o projeto, mas de contar sua história. Quando chegou a vez de Theo, ele subiu ao palco segurando uma combinação de nervosismo e expectativa, mas com uma confiança que irradiava dele naturalmente. Ao lado dele, Ana, Carlos e Júlia, todos partilhando o palco não só como uma equipe, mas como amigos que abraçaram uma missão comum. Acredito que as grandes ideias vêm de lugares inesperados, começou Theo, os olhares da plateia focados nele e sua equipe. Aqui está nossa visão. Transformar o que descartamos em algo que nutre nosso futuro. Energia. E não apenas a energia que alimenta máquinas, mas a que nos impulsiona a pensar diferente e criar juntos. O discurso de Theo, junto com a demonstração prática do protótipo, atraiu a atenção e o reconhecimento que seu projeto merecia. O evento foi mais do que uma simples vitrine. Tornou-se um marco de validação para ele e sua equipe, no qual poder observaram como sua determinação e criatividade fizeram não apenas seu projeto ganhar vida, mas também capturar corações e mentes. Parte 4. Impacto. Duradouro e novas oportunidades. Sucesso na feira tecnológica não apenas marcou um ponto alto na jornada de Theo e sua equipe, mas também criou ondas que reverberaram por toda a escola e além. A ovação que receberam não foi apenas pelo funcionamento do protótipo, mas pela inovação e o espírito que haviam demonstrado. O projeto de trazer energia limpa e sustentável, a partir do que outros viam como lixo, havia capturado o imaginário de muitos, tornando-se um farol de esperança e inspiração. Após a feira, a reputação de Theo se transformou completamente dentro da Escola Estadual Maria Quitéria. Antes visto como um jovem marginalizado aos olhos de seus colegas, ele agora era saudado como um líder de verdade, alguém que havia abalado os fundamentos do que era considerado possível para eles. Ao caminhar pelos corredores, Theo notava olhares diferentes, não mais de desdém, mas de respeito e admiração. Com o reconhecimento público, novas oportunidades começaram a surgir. Universidades convidaram Theo e sua equipe para apresentarem o protótipo em diversas feiras de ciência, oferecendo convites para workshops e até mesmo bolsas de estudo para alguns participantes do projeto. A imprensa local destacou suas realizações, o que ajudou a redefinir a percepção da escola na comunidade como um polo de inovação e possibilidade. Dentro da escola, a dinâmica também sofreu mudanças profundas. Inspirados pelo sucesso de Theo, mais estudantes começaram a explorar suas próprias ideias e a buscar formas de participar ativamente das iniciativas escolares. Equipes de projetos multidisciplinares começaram a se formar,
fomentando um ecossistema de colaboração que antes não era tão evidente. Professores, impressionados com o progresso de Theo, começaram a ajustar suas abordagens pedagógicas, encorajando questionamentos e o pensamento crítico entre os alunos. Dona Lúcia, cuja confiança e apoio foram cruciais para Theo desde o início, foi reconhecida por seu papel vital na facilitação deste ambiente de aprendizado inovador. Sua sala de aula tornou-se um ponto focal para alunos que desejavam ir além, nutrindo uma nova geração de pensadores criativos e resilientes. Entretanto, talvez o impacto mais significativo tenha sido sentido na própria comunidade de Theo. No seu bairro, onde a falta de recursos era uma constante, o projeto ganhou vida própria. O protótipo desenvolvido por Theo foi adotado como modelo para uma instalação comunitária, onde voluntários começaram a trabalhar na construção de uma versão expandida do projeto, destinada a diminuir a dependência de fontes de energia externas e melhorar a gestão de resíduos locais. Theo encontrou-se em uma posição que desafiava seus anos anteriores de invisibilidade. A experiência havia moldado nele um novo entendimento de seu próprio potencial e da capacidade de transformar sua realidade e a de outros. Motivado por essa nova visão, ele começou a vislumbrar um futuro que fosse mais do que uma mera sobrevivência, mas uma jornada de contribuições significativas. Para celebrar essas conquistas, a escola organizou um evento onde a equipe de Theo foi homenageada publicamente. Pais, professores, alunos e membros da comunidade se reuniram para mostrar seu apoio e reconhecimento. Durante a cerimônia, Theo foi chamado para falar, sua confiança visivelmente amplificada por meses de desafios superados e vitórias celebradas. Quando começamos este projeto, éramos apenas um grupo de estudantes com uma ideia que parecia grande demais para nossas mãos. Começou Theo, seu olhar varrendo o público com gratidão. Mas através do apoio que recebemos de nossa escola e nossa comunidade, aprendemos que nenhuma ideia é grande demais quando todos nós acreditamos e trabalhamos juntos para torná-la realidade. As palavras de Theo foram recebidas com aplausos ensurdecedores, uma demonstração tangível de como uma ideia simples, sustentada pela paixão e colaboração, pode navegar pela corrente da apatia e transformar ceticismo em realização. Mais tarde, enquanto os participantes se despendiam, Theo foi cercado por colegas e amigos que expressaram sua inspiração e desejo renovado de buscar seus próprios sonhos. Entre eles, estava um jovem aluno da classe mais jovem que olhou admirado para Theo antes de dizer: "Quando eu crescer, quero ser como você." O legado de Theo havia se consolidado. O projeto provou ser não apenas uma ponte para sua autoestima e aceitação, mas também catalisador de uma mudança mais ampla, uma redefinição enriquecida da identidade da escola e da comunidade ao seu redor. Encerrando aquele capítulo, Theo sentia uma mistura de gratidão e determinação para trilhar novos caminhos, levando consigo lições valiosas e a esperança de criar ainda mais impacto no futuro. A transformação que ele havia promovido equiparou-se a um testemunho perene de que a verdadeira inovação não reside apenas na tecnologia, mas também na coragem de desafiar expectativas e catalisar crescimento pessoal e coletivo. E assim, enquanto a vida retornava à normalidade, algo havia irremediavelmente mudado. No sorriso de Theo, agora reconhecido, havia não apenas satisfação, mas a promessa de um futuro repleto de potencial ilimitado.